Amy Carmichael. Capítulo 7. Já chega de roupas inglesas. Era o 1º dia de maio de 1893, quando Amy chegou à antiga cidade de Matsui, seu destino no Japão. Ela foi recebida por Berkeley Buston e por outros missionários que compunham o grupo evangelístico japonês. Amy ficou feliz em conhecer a todos. Ela também agradeceu pelo quarto na casa da família Buston, com vista para as montanhas cobertas de neve. Os 3 pequenos filhos do casal logo a seguiam por todos os lados. Nos primeiros 3 meses em Matsui, Amy morou em 2 mundos. Um deles era o mundo inglês, na casa da família Buston. Berkeley Buston era um homem com posição social e dinheiro. Assim, em vez de deixar os 3 filhos na Inglaterra, como muitos missionários da época faziam, ele trouxe consigo ao Japão os filhos e a governanta. Como resultado, a família mantinha um cronograma muito semelhante ao de qualquer outra família vitoriana inglesa de classe alta. O café da manhã era servido às 7h30, seguido de orações matinais. Então era hora da aula com a governanta para os meninos e estudo de língua japonesa para Amy. Depois seguia-se mais um chá da manhã e mais estudo antes de um enorme almoço. Grande parte da comida servida na casa da família era importada da Inglaterra, então as refeições que Amy comia eram quase idênticas às servidas na granja Broughton e completadas com leite condensado, carne enlatada e chá inglês. Os missionários no grupo evangelístico japonês continuavam a usar roupas inglesas, exceto aos domingos, quando faziam algumas exceções. Uma vez que os japoneses sempre tiravam seus sapatos e chapéus antes de entrar em um ambiente fechado, o grupo evangelístico fazia o mesmo quando ia à igreja. Para muitas mulheres vitorianas de sua classe, ser vista em público com os pés descalços era muito embaraçoso. As mulheres sentiam-se despidas. No entanto, elas não queriam ofender os cristãos japoneses e então procediam da mesma forma, sem levar em consideração como se sentiam. No entanto, fora da casa da família Buston e do grupo evangelístico japonês, tudo era muito diferente. Amy podia andar o dia todo e não ouvir uma única palavra em inglês ou ver palavras escritas em inglês, e a comida servida quando ela estava fora, fazendo visitas, era muito diferente. Ela nunca deixava de se surpreender com as coisas que entravam em uma sopa japonesa, como algas marinhas, raízes de lírio e lesmas do mar, apenas para citar algumas. Não demorou muito para que Amy ficasse frustrada por não poder se comunicar com mais facilidade fora da casa da família Buston. Amy trabalhava arduamente com seu estudo de línguas. No entanto, era um trabalho lento e tedioso. Em seu estilo típico, Amy não queria esperar até ter aprendido o idioma antes de começar a contar às pessoas sobre a mensagem do Evangelho. Ela precisava de um meio para começar a falar com o povo japonês de imediato. Ela falava com Berkeley Buston sobre a situação todas as manhãs no café da manhã, até ele tomar providências para que ela tivesse a própria intérprete e professora de japonês. O nome dela era Misaki. Misaki era uma moça cristã e uma boa intérprete que explicava muitas coisas a Amy sobre a vida, a cultura japonesa e as crenças budistas. Enquanto as 2 mulheres passavam o tempo juntas, Amy estudava o vestido de Misaki. Um kimono, um lindo vestido que ia até o chão. O kimono era amarrado na cintura com uma enorme faixa que Misaki chamava obi. Nos pés, Misaki usava meias e sapatos de madeira, mantidos a alguns centímetros do chão por 2 travas, em forma de cruz. Na parte de baixo, Misaki usava o cabelo em um coque, contudo sem chapéu. Amy comparou o vestido de Misaki com o seu. Ela usava várias camadas de tecido, 3 anáguas brancas, um capuz amarrado com firmeza sobre o queixo,
meias e os sapatos com laços. Amy chegou à conclusão que o kimono que Misaki vestia era muito mais confortável, mais barato de substituir e mais fácil para se locomover sem chamar a atenção. Amy começou a pensar se não deveria começar a usar um kimono. Ela ainda pensava sobre o assunto e em um dia terrivelmente frio, Amy vestia seu casaco de lã grossa e luvas de pele, enquanto visitava uma senhora idosa com Misaki. A senhora tentou se concentrar na mensagem do evangelho que Amy e Misaki compartilhavam consigo. No entanto, Amy podia ver que ela tinha dificuldade em manter a mente no que diziam. De repente, a senhora se aproximou e tocou as mãos de Amy. Ela fez um gesto para que Amy tirasse as luvas, o que ela fez. Nos minutos seguintes, a idosa mulher estudou as luvas, virando-as diversas vezes nas mãos antes de experimentá-las. Amy e Misaki não conseguiram recuperar a atenção da senhora para a mensagem do evangelho que estavam compartilhando. Depois disso, Amy voltou para a casa da família Buxton com um olhar determinado no rosto. As roupas inglesas já haviam contribuído o suficiente. Ela estava no Japão, a meio mundo de distância da Inglaterra, e deveria estar usando roupas japonesas. Amy repreendia a si mesma enquanto caminhava. Se ela estivesse usando um kimono, a velha senhora ainda estaria ouvindo a mensagem do evangelho. Se suas roupas inglesas impediam uma única pessoa de origem japonesa de ouvir a mensagem do evangelho, então ela não as usaria. Felizmente, Berkeley Buxton conseguiu entender o ponto de vista de Amy. Ela se tornou o primeiro membro do grupo evangelístico japonês a usar roupas nativas. Amy escolheu um kimono azul com bordas verdes claras. Azul era sua cor favorita. Ela bordou as palavras Deus e amor em japonês nos revestimentos exteriores do kimono. O kimono era muito confortável e quando Amy puxou os cabelos castanhos escuros, no mesmo estilo que as mulheres japonesas usavam, à distância ficava difícil distingui-la. O único problema eram os sapatos. Por mais que tentasse, Amy não conseguia se acostumar a usar os sapatos com plataforma de madeira, pois não conseguia manter o equilíbrio. Ela decidiu usar chinelos lisos, que combinavam com seu vestido nativo e eram fáceis de tirar e calçar ao entrar e sair de uma casa. Não demorou para Amy descobrir que os japoneses nas ruas quase não a notavam quando ela usava o kimono. Que alívio era poder sair e não ser encarada por todos. Uma tarde, Amy saiu sozinha. Ela aprendera bastante japonês para poder manter conversas curtas. Amy preferia conversar com as crianças, porque ela sentia menos constrangimento se cometesse um erro na frente delas. Depois de caminhar por um tempo, ela parou na frente de uma casa para conversar com uma garotinha de 5 anos. Amy perguntou se ela sabia sobre Deus e sobre o fato que ele a amava. A menina acenou com a cabeça de forma animada. Sim, ela respondeu, eu vou à apresentação de figuras da Lanterna Mágica esta noite. É lá que os estrangeiros mostrarão seu Deus. A menininha sorriu quando saltitava em direção ao fim da rua. Amy olhou para ela tentando entender o que acabara de ouvir. O budismo é uma religião de muitos deuses e muitas estátuas de deuses. De modo geral, os budistas acreditam que a própria estátua é um deus e não apenas uma imagem dele. Amy perguntou a si mesma se a menininha achava que as imagens de Jesus usadas por muitos missionários eram de fato o próprio Deus. Deus era apenas uma figura para a menina? Amy voltou para casa devagar, perturbada com o que ouvira. Como ela poderia fazer o povo japonês entender que uma imagem de Jesus não era um Deus e que não continha poderes mágicos? Era apenas uma figura e não podia falar com eles ou amá-los. Amy gostava das figuras de Jesus. Ela tinha várias penduradas no quarto. Contudo, ela não era budista. Sabia que as imagens eram apenas representações de como Jesus poderia ter sido. Ela não adorava as imagens como Deus. No entanto, como os japoneses, criados no budismo, saberiam que aquelas eram apenas imagens e não detinham poder? Quando Amy chegou à casa da família Buxton, ela havia tomado outra decisão. Ela não mais usaria figuras de Jesus.
Embora as figuras de Jesus muitas vezes ajudassem os missionários a explicar a mensagem do Evangelho, em especial quando eles não conheciam muito bem o idioma, Amy decidiu que não valia a pena usá-las e arriscar um mal-entendido sobre quem era Deus de verdade. Ela não fez um grande estardalhaço sobre a decisão. No entanto, os outros missionários logo notaram que ela não mais levava o conjunto de imagens consigo. Quando eles lhe perguntaram o motivo, Amy lhe contou da forma mais clara possível. Muitos deles entenderam o que ela queria dizer. Algumas semanas depois de Amy ter encontrado a pequena menina, vários missionários do grupo evangelístico japonês haviam guardado seus conjuntos de figuras e, em vez de mostrar as figuras, descreviam as histórias bíblicas para as pessoas. Dessa forma, os ouvintes budistas não ficariam confusos e achariam que os missionários estavam mostrando a eles seu Deus. Em agosto, já fazia 3 meses que Amy estava no Japão, e ela estava mais do que pronta para se juntar aos outros missionários para uma conferência na cidade chamada Arima. Ela aproveitou muito a conferência, que lembrava as reuniões Keswick nas Ilhas Britânicas. Foi também uma ótima oportunidade para conhecer vários outros missionários que trabalhavam no Japão. Contudo, no meio de todas as pessoas e atividades, Amy se sentiu solitária. Ela havia feito muitos amigos desde que chegara ao Japão, mas quando via Barclay Buston e sua esposa juntos, ela desejava um relacionamento íntimo como o deles. Amy começou a se perguntar se deveria se casar. Ter um marido e talvez até mesmo filhos no campo de missão tornaria a vida muito menos solitária. Quanto mais ela pensava a respeito disso, mas começava a ter medo de envelhecer e ficar sozinha. Alguns de seus irmãos e irmãs já haviam se casado, então por que ela não deveria? No entanto, ela não conseguia encontrar nenhuma paz dentro de si sobre aquela questão. Então ela foi para uma caverna perto de Arima para orar sobre o assunto. Depois de várias horas na gruta, orando sobre quão solitária ela se sentia e perguntando a Deus se ela deveria se casar, ela sentiu que uma grande paz vinha sobre ela. Em seu coração ela ouviu uma voz falar: "Ninguém que confia em mim ficará solitário." Amy agradeceu a Deus e saiu da caverna. Ela obteve a resposta. Sabia que nunca se casaria nem teria filhos. Contudo, Deus lhe havia prometido que nunca ficaria solitária. Se nesse momento Amy pudesse ter visto o enorme número de crianças que a chamariam de mãe, ou o número de missionários que a amariam e seriam amados de volta por ela nos próximos anos, ela teria rido alto. A única coisa que Amy Carmichael nunca poderia ser acusada era de ser solitária. Passaram-se outros 3 meses. Em novembro, Amy sentiu que deveria fazer uma viagem missionária. Ela falou com Barclay Buston e decidiu que ela e Misaki deveriam visitar a aldeia de Hirose. Hirose era uma das maiores aldeias da região. No entanto, era quase que completamente budista. Havia apenas 9 cristãos conhecidos ali. Antes de sair para a aldeia, Amy e Misaki passaram um dia orando pela viagem. No final do dia, Amy sentiu que Deus havia prometido um convertido como resultado da viagem. Os cristãos de Hirose haviam convidado seus amigos para que viessem ouvir Amy falar. Uma mulher budista apareceu. Ela era uma jovem tecelã de seda e havia desistido de um dia de pagamento para vir e ouvir sobre o novo Deus. No final da noite, ela se tornara cristã. Amy recebeu a conversão que ela acreditava ter Deus lhe prometido. 4 semanas depois, Amy sentiu que deveria fazer uma viagem de retorno a Hirose. Então ela e Misaki passaram outro dia em oração. Desta vez, Amy sentiu que Deus prometia 2 conversões como resultado da viagem. Ela compartilhou as notícias ansiosamente com Misaki, e as duas oraram mais sobre isso enquanto seguiam para Hirose. Como ela esperava, a tecelã de seda que se tornara cristã 4 semanas antes
Havia compartilhado a nova fé com uma colega de trabalho que agora também queria se tornar cristã. Pouco depois, Amy conversou com uma senhora que também queria se tornar cristã. Aquilo era fantástico. A população cristã de Hirose passou de 9 a 12 em apenas um mês. É claro que os cristãos locais estavam ansiosos e queriam que Amy voltasse mais vezes. 2 semanas depois, Amy voltou. Desta vez ela sentiu que Deus havia prometido 4 conversões durante sua viagem. Ao chegar, ela realizou o mesmo tipo de reunião feita nas 2 visitas anteriores, mas desta vez, quase não havia ninguém lá para escutá-la. O clima estava muito frio para a maioria das pessoas se dirigir à reunião. Ainda assim, Amy cria nas 4 conversões em Hirose, antes de ela partir. Ela apenas tinha que encontrá-las. Enquanto isso, os outros cristãos na cidade pensavam que Amy estava evitando que os budistas se tornassem cristãos, pois na visita anterior, ela tornara o evangelho muito difícil. Amy dissera a tecelã de seda que se tornaram cristã, que deveriam queimar os ídolos. Os outros cristãos acreditavam que Amy não entendia a cultura japonesa. Não havia nada de errado com um cristão que também tivesse ídolos em casa. Os ídolos não faziam dano algum, e dizer aos budistas que os queimassem dificultava o processo de conversão. Os outros contaram a Amy isso, esperando que ela percebesse a sabedoria do que diziam. Mas ela não concordou. Ela acreditava que todos os ídolos deveriam ser abandonados, e ela contaria isso a qualquer um que lhe perguntasse. Os cristãos japoneses suspiraram. Agora ninguém ficaria interessado no que Amy tinha a dizer. Ainda assim, com entusiasmo, eles apoiavam as reuniões. No entanto, como eles pensavam, nenhum presente parecia interessado na mensagem que Amy viera compartilhar. Todos ficaram sentados e olhando para Amy, que logo percebeu que não estava tocando ninguém. Assim que ela estava começando a ficar desanimada, a sala ficou completamente em silêncio, e então uma voz soou. Era a voz de uma mulher sentada no cantinho perto da porta. "Eu quero acreditar", disse ela. Amy terminou a reunião e começou a falar com a mulher. Quando o filho da mulher entrou na sala, em vez de interromper, ele ficou de pé e ouviu. Quando Amy terminou de falar com sua mãe, o filho também estava pronto para se tornar cristão. Amy ficou emocionada. A mãe e o filho poderiam se apoiar na sua nova fé. Amy apresentou-os aos outros cristãos japoneses, antes de voltar para seu quarto naquela noite. No caminho, ela e Misaki pararam para contar as boas notícias a um dos cristãos locais que não estivera na reunião. Quando entraram na casa do homem, ele ficou aliviado. "Estou tão feliz que você veio", disse ele. "Tenho aqui um convidado que quer saber como encontrar o caminho para Deus." Amy conversou com o convidado e em pouco tempo ela alcançou o 3º convertido. E quanto ao quarto? No momento estava muito frio e escuro e quase todos os cristãos de Hirose encontraram o caminho para casa, onde estavam Amy e Misaki. Amy perguntou se eles conheciam alguém interessado em se tornar cristão. O homem acenou com a cabeça. "Minha esposa está." Ele disse, "Ela quer se tornar uma pessoa de Jesus. Contudo, ela está fora da cidade e não voltará por uma semana." Amy ficou intrigada. Ela estava certa de que Deus lhe havia dito que ocorreriam 4 conversões na aldeia durante sua visita. No entanto, como poderia a esposa desse homem ser uma delas se ela nem estava na cidade? Toda vez que Amy acordava durante a noite, ela orava para que pela manhã Deus a levasse à 4ª pessoa que queria se tornar cristã. À primeira luz, um servo bateu à porta de Amy com uma mensagem urgente. A esposa do homem voltara para casa inesperadamente e queria falar com Amy. Ela disse a Amy sobre o desejo de se tornar cristã. Amy foi dominada por uma grande alegria. Deus prometera 4 conversões e com certeza ela havia ocorrido. O que mais ela poderia pedir para seu 26º aniversário? Depois do Natal, Amy estava pronta para fazer outra viagem a Hirose.
Desta vez, ela tinha certeza de que Deus havia prometido que haveriam 8 conversões. Quando ela contou isso aos cristãos da cidade, eles não ficaram felizes. 8 era um número muito grande de conversões para que pudessem acreditar que Deus o faria. E se não ocorressem as 8 conversões? Amy pensara sobre isso, todos ficariam parecendo tolos. Eles disseram a Amy que era melhor ela orar pelas bênçãos de Deus nas reuniões que mexer com as pessoas usando números reais. No entanto, Amy estava irredutível. Ela cria que Deus lhe havia prometido 8 conversões e no final, os outros cristãos concordaram em acreditar junto com esse número. Foi bom que eu tenha feito, pois havia mesmo 8 novos convertidos após a reunião de Amy. A população cristã de Hirose havia se triplicado desde que Amy começara a realizar as reuniões. Mais uma vez, Amy deixou Hirose com entusiasmo no coração por conta de todos os novos convertidos. Nos meses seguintes, ela fez várias outras viagens para a aldeia. Por algum motivo, porém, em cada uma dessas viagens, Deus não prometera um número particular de pessoas que se tornariam cristãs. Amy explicou mais tarde que Deus faz cada lâmina de grama única e Ele faz todas as situações únicas também. Havia uma parte das viagens de Amy a Hirose sobre a qual ela não gostava de falar: sua saúde. Depois de cada viagem, ela estava mais exausta que após a viagem anterior. Às vezes ela precisava ficar acamada por uma semana inteira, com terríveis dores de cabeça, incapaz de abrir as cortinas por causa do brilho do sol de inverno. Enquanto Amy estava de cama, surgiam muitas perguntas. Seu corpo iria traí-la, como havia feito antes? O médico da missão no interior da China estava certo? Ela não tinha a força necessária para ser missionária? E se a doença piorasse? Ela deveria ir para casa ou ficar e ser um fardo para os outros missionários? Não eram perguntas fáceis de responder. Mas quando Amy se viu passando mais e mais tempo no quarto escuro, ela sabia que teria de respondê-las em breve.